Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Julise, eu tenho 33 anos, moro em Porto Alegre, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Engenharia de Alimentos. Tenho orgulho da minha profissão, sou realizada profissionalmente e encho a boca para falar que eu sou engenheira de alimentos. Hoje eu estou colhendo aí os frutos de toda a minha dedicação à faculdade e vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Então, quando eu saí da URGS, eu fui para o Walmart ser supervisora de processos operacionais, onde eu cuidava da área de perecíveis de supermercados. Depois eu fui para uma indústria de massas congeladas, que a gente fazia toda a parte de análise sensorial mesmo dos produtos e analisava cor, odor, sabor, aparência, textura dos produtos. E principalmente quando vinha um feedback negativo de algum cliente, a gente tinha que estudar bem este alimento e não tem outra maneira de se fazer isso para a gente identificar algum erro no processo. Depois eu trabalhei no Sebrae, onde eu atendia 45 indústrias de alimentos na região metropolitana de Porto Alegre. Depois do Sebrae, eu abri a minha empresa de consultoria e assessoria em alimentos, né, que é a empresa que eu tenho hoje, se chama Signa Consultoria em Alimentos. Eu atendo aí empresas em Porto Alegre e região metropolitana e presto serviço para a Bureau Veritas, onde eu audito grandes empresas de serviço de alimentação. Então, na minha rotina atualmente, para auditar essas grandes redes, eu analiso mais a parte de aparência de produtos, né, e de qualidade visual desses alimentos que estão sendo oferecidos para os clientes. E nas minhas empresas, nos meus clientes, eu faço um trabalho bem mais particular, então eu faço vida de prateleira, eu faço análise, né, de produtos, então faço degustação e a análise sensorial sim está mais presente nos clientes que eu atendo a partir da minha empresa de consultorias. Então fica aí como dica para vocês aproveitarem essa cadeira, que ela vai ser importante para a carreira profissional de vocês. E também deixar um recadinho aí para dizer que eu sim sou realizada profissionalmente. Eu espero aí que vocês curtam bastante esse curso, que é maravilhoso. Ser engenheiro de alimentos é muito bom. E eu espero aí que vocês aproveitem demais. Um beijo, tchau! Olá, bom dia a todos, futuros engenheiros de alimentos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samantha, sou formada em engenharia de alimentos. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito agradecida, né, porque é muito importante a gente ter contato com pessoas que estão no mercado de trabalho, principalmente na fase inicial da graduação, né, para a gente ter começar a ter esses pensamentos, né? Que tipo de profissional que eu vou ser, que áreas que eu vou atuar. A dica que eu dou é que vocês aproveitem as relações que vocês vão fazer durante a graduação, tanto com o colega, tanto com professores, tanto com pessoas que vão estar dentro da academia, porque são essas as relações que a gente leva, né, para o futuro. Falando um pouco da minha trajetória, então eu fiz iniciação científica, né, tive curiosidade nessa parte acadêmica de conhecer como que é, né, estar dentro de um projeto, como ser um pesquisador. Depois eu fiz o meu estágio, né, em 3 meses, num restaurante aqui em Porto Alegre, num restaurante de frutos do mar. Então eu tive contato com o processo, como que eram feitos os porcionamentos, né, questão de estoque. Então eu tive um contato bastante, né, com o pessoal da produção, para trazer, né, o conhecimento da faculdade, como é que é feito um processo mais padronizado, garantir, né, a segurança, que esses alimentos tivessem uma melhor manipulação, uma melhor conservação, tempo de estoque, enfim. Depois que eu me graduei, foquei totalmente na empresa que eu tô hoje, vai fazer 6 anos, né, e atualmente eu estou na área de compras, né, na parte de compras de serviços para clientes. Então, a minha empresa ela é uma empresa que está no ramo da terceirização, então a gente acaba sendo contratado por diversas empresas no Brasil, né, para estar fazendo serviços. Então, é uma cadeia bem complexa, né, requer bastante cuidado, principalmente na seleção desses fornecedores, né.
E a análise de alimentos, ela acaba entrando em todos esses critérios, né? Então, na parte de um novo produto, né? Uma compra de um produto, eu tenho que ter garantias que esse fornecedor ele está me fornecendo, né? Um produto de qualidade. Então, eu preciso que ele me passe laudos, né? Ou certificações, né? E através de laudos de análise isso já é possível, ou quando a gente faz o produto, né? Quando a empresa ela fabrica um novo produto para o cliente, a gente precisa contratar e fazer essas análises, né? Tanto centesimal quanto microbiológica, né? Então a análise de alimentos ela é muito importante para essa garantia. Vocês têm uma longa caminhada aí, desejo muito sucesso para todos e que vocês aproveitem. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Annelise, sou engenheira de alimentos, formada em 2014/2 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui. Então, durante a graduação, eu sempre busquei trabalhar no máximo de laboratórios, né, para ter mais tanto especialização em várias áreas, quanto me encontrar também. Então, eu iniciei trabalhando no laboratório de bromatologia, onde a gente atendia parceiros externos, né? E eles solicitavam análises centesimais de produtos específicos para que a gente entregasse cada um deles, né? Dependendo do que fosse, proteínas, cinzas, às vezes todas as análises necessárias. Então foi uma área que eu gostei bastante de trabalhar, eu fiquei 2 anos dentro desse laboratório. E depois disso fui experimentar um laboratório de microbiologia e controle de alimentos, onde eu me apaixonei pela área de microbiologia, de legislações, enfim. E acabou que quando eu me formei, eu acabei seguindo mais para esta área, né? Eu trabalhei inicialmente, após me formar, na Pizza Hut, num cargo de controle de qualidade. E após 2 anos eu fui para um restaurante totalmente inovador, que hoje em dia ele não existe mais, ele virou uma indústria, né? E na indústria também participei da parte de implementação, que se chama Urban Pharmacy, né? Era um restaurante plant-based, então era muito inovador, porque era tudo muito novo. Não existe, né, legislação muito específica para essa área, agora que começou a se falar sobre isso. Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande para entender o que era o nosso produto. Então a gente contava muito com empresas parceiras e até mesmo ali dentro nós fazíamos, né, muita análise sensorial, análise microbiológica para entender esse produto e normalmente enviávamos para outros laboratórios para que fizessem a análise centesimal e que a gente pudesse assim calcular os nossos rótulos, por exemplo, né? Então a verdade é que, independente do caminho que a gente vai seguir dentro da faculdade, a gente vai acabar tendo muitas disciplinas, né, andando juntas. Então, por mais que eu trabalhe na parte mais de controle de qualidade, eu preciso sim entender, saber e, por vezes, até ter que aplicar, né, a questão das análises. Então, convido a vocês aí a curtirem, a prestarem muita atenção nessa disciplina e desejo muito sucesso para vocês. Olá, pessoal. Então, meu nome é Juliana. Eu vim hoje aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Eu fiz engenharia de alimentos na URGS, aqui em Porto Alegre. E durante o período de faculdade, eu decidi experimentar, né? Então, eu fiquei durante 2 anos fazendo iniciação científica. E foi aí que eu descobri que a área acadêmica não era a minha praia. Eu consegui passar pelo programa de estágio da Ambev, como estagiária na área de meio ambiente. E 1 ano e 6 meses depois, teve uma oportunidade de ser supervisora dessa área, onde a responsabilidade é realizar o tratamento da água que vai para a produção do nosso malte e receber todo o efluente industrial para tratamento e envio para o Rio Guaíba. Toda a parte de laboratório e análise de água e efluentes ficava sob minha responsabilidade. Depois desse período de 2 anos nessa área, surgiu a oportunidade de eu ser supervisora da área de silos, que é uma área de armazenamento de matéria-prima e expedição.
Então, toda cevada que chega do nosso porto e vem para cá, ela passa por uma série de análises antes de ser malteada. Então, todas as análises físico-químicas de recebimento, pó, primeira qualidade, resíduos, são feitas aqui. Além disso, a gente controla a análise de proteínas, de beta-glucanos, que são características importantes para a produção de malte. Posteriormente, eu fui para a área de processo, que a gente chama aqui, que é a área de transformação de cevada em malte. Então, nessa área, fiquei também por um período de mais um ano e pouquinho, né? Foi quando eu fiz o curso de cervejeiro pela Ambev. Fiz o curso de 3 meses, retornei. Um pouquinho depois surgiu a oportunidade de eu ser gerente da área de higiene e gestão. Coisas que eu nunca imaginei na vida. E, na verdade, eu entendo que assim, a formação de engenheiro de alimentos, ela te dá uma visão muito lógica e muito racional das coisas. Então, o teu perfil vai definir muito para que área tu vai. Mas a gama de possibilidades dentro de uma indústria de alimentos é gigante. Hoje esse ano eu também absorvi a área financeira, então eu sou gerente de gente e performance, que a gente chama. Não existe RH aqui interno, então a parte de gente é muito mais a parte de capacitação, formação, ciclo de carreira das pessoas. E a parte de performance são indicadores tanto de resultado, produtividade, quanto indicadores financeiros. E a parte de engenharia de alimentos me facilitou muito, porque todo o racional lógico, toda a visão que a gente tem durante a faculdade, a gente consegue aplicar muito na indústria, independente de qual área a gente vai. Então, se eu fosse voltar lá para alimentos e pensar se eu iria estar nessa área hoje, eu jamais iria. Mas o que eu posso dizer é que eu hoje me encontrei muito mais do que as demais áreas. Eu acho que toda a bagagem que a gente consegue absorver durante o caminho é fundamental. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, não menospreze nenhuma cadeira, que a gente nunca sabe onde a gente vai, a vida vai nos guiar, né? E eu lembro que sim, durante a faculdade tinha várias cadeiras que eu não gostava e simplesmente eu passava. Uma delas era a área de meio ambiente, que foi a área onde eu iniciei na minha vida dentro do supply. Então, o que eu posso desejar para vocês é sucesso, aproveitem muito esse momento de aprendizado e se permitam conhecer muitas coisas diferentes para depois conseguir decidir